Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, sejam bem-vindos ao TPM no ar e Negócios de Mãe, a nossa nova casa aqui com vocês. Eu sou a Fernanda Toledo. E eu sou a Aline Alves. E sejam novamente bem-vindos. Vocês viram que tem uma alteração, né? Nós estamos de casinha nova, mas a essência do programa vai continuar o mesmo. Vamos acolher as mulheres, ajudá-las a equilibrar os pratinhos, né, Aline? Sim, claro, nosso propósito continua o mesmo, só apenas a casa que mudou. Mas agora a gente também recebe vocês numa casa maior. Exatamente, numa casa maior. Agora a gente tem uma mesa posta, né, Aline? Agora a gente vai receber muito bem as nossas convidadas. E as nossas primeiras convidadas desse episódio novo são as nossas amigas queridas Thaís e Laís da Mae. A Thaís e a Laís, elas têm uma história bem parecida com a nossa, de ter um começo, assim, meio inusitado, né, Aline? Sim. E ao longo do programa vocês vão entender tanto a história delas, os pratinhos que elas equilibram, os que elas deixam cair, mas vamos começar. Mantendo a nossa tradição, Fernanda, quais foram os pratinhos que você deixou cair essa semana? Olha, essa semana foi o da atividade física. Até agora eu deixei para trás, não deu. Não deu porque o tempo não colaborou, choveu, tinha que me organizar para as gravações, tinha o trabalho, né? Porque não pode deixar o trabalho para trás também. Então, o pratinho que ficou foi da atividade física. E eu nem vou contar para elas que quem agitou o grupo de corrida foi você. Pois é. Mas eu agitei, olha, eu já reuni as mulheres, eu fiz a minha parte. Tudo bem. Os meus pratinhos que caíram essa semana foram os pratinhos da organização de agenda. Porque, olha, tudo que eu tinha planejado, alguma coisa aconteceu. Até hoje, gente, o meu carro quebrou, não funcionava mais. Eu tive que vir pra cá de Uber. Mas tá tudo certo. Então, o pratinho da organização ficou pra trás. Mas eu acho que eu ainda dei conta de um jeito ou de outro, viu? Com certeza. Afinal, você tá aqui, chegou no horário antes de mim. Então, quer dizer que deu muito certo. Isso. Meninas, vocês têm algum pratinho, assim, que vocês consideram que deixaram cair essa semana? Com certeza, da atividade física. Da atividade física também? Exatamente. Que é uma prioridade para ambas. Para Laís sempre foi muito mais frequente isso e agora para mim tá. E essa semana com o lançamento de Natal, teve que cair. Esse teve que cair. Atividade física, sem dúvida. Atividade física eu não consegui fazer ainda essa semana, porque além de muito trabalho, eu peguei uma gripe e preferi dormir uns minutinhos a mais, porque senão eu não teria disposição para dar conta do recado do resto dos pratos ao longo do dia. Então, mas amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade, entendeu? Se a gente vai conseguir equilibrar os pratinhos, a gente não sabe, né? Mas a gente tenta. E o que a gente deixa bem claro aqui é que tá tudo bem, né? Todo mundo passa por isso, vai cair, a gente salva algum e a vida segue, né? Mas ainda falando sobre o pratinho do exercício físico, eu comentei com a Tá ontem. Eu falei, se a gente não fizesse exercício físico, a gente não dava conta dos outros pratos também. Então é importante, por mais que às vezes não dê conta de fazer, mas ele é importante ser um prato talvez fixo na nossa rotina, porque senão você não dá conta dos outros pratos. A gente precisa ter o corpo saudável, porque senão não vai, né, Tá? É o básico. O básico, né, gente? Que ajuda a manter a cabeça da gente sã, né? Exato. O do exercício, sono e alimentação básico, fazendo o básico, já dá para equilibrar bastante pratinhos. Pois é. E um dos pratinhos que a gente gosta sempre de equilibrar, né, e de falar, é o prato da família, que eu acho que é sempre importante. E aí a gente vai entrar numa história bem engraçada que eu queria que vocês contassem como que vocês se conheceram. É engraçada mesmo. Essa história Essa história, ela nunca vai perder a graça. Eu acho que ela faz parte de ambas. Da nossa história. Ela faz parte, foi ela que uniu a gente. Eu e a Laís éramos cunhadas. A gente foi cunhada por 5 anos. E antes do relacionamento acabar, a gente já era bem próxima, já vendíamos. E a sociedade perdurou.
A sociedade já existia, então? Não, na verdade, eu não conhecia a Thaís. Eu conheci porque ela começou a namorar meu irmão. Aham. E aí, o namoro deles durou durante 5 anos. E nesse meio tempo, juntou a fome com a vontade de comer. Eu gostava de vender, a Thaís também sempre gostava. A gente trabalhava já nos lugares, mas em paralelo a gente vendia coisas. Momeiras mesmo, assim, sabe? Sacola. E aí eu falei, tá, você gosta de fazer, eu também, vamos juntar? Porque eu acho que daí a gente consegue crescer assim. E assim foi, né, tá? Foi. Primeiro a gente vendeu semijoia juntas, depois lingerie, depois a gente vendeu sapatilha. Foi a primeira coisa, assim, que realmente a gente pegou dinheiro e foi lá e investiu. Que era, como que fala? Consignado, né? Entendi. Era consignada a semijoia, a lingerie e a sapatilha foi o primeiro check ali que vamos investir. E, nossa, não durou acho que nem 1 mês e meio as sapatilhas. Ele tava no auge de usar sapatilha. Para trabalhar, eu trabalhava no hospital, a lá trabalhava em escritório, então a gente vendeu muito mais rápido, né? E para contextualizar aí, qual é a profissão de vocês? Além de empresários e donas da Maê, eu sou advogada. Thaís é psicóloga. Eu sou psicóloga. E vocês não deixaram as profissões, vocês continuam até hoje exercendo. Sim, paralelo com a loja, a gente tem dias fixos e dias que acaba indo, né? Que é como se fosse uma segunda casa, né? Nosso trabalho. E os dias que ambas não estão no outro trabalho. A Tá, na verdade, ela é mais ainda... o fluxo dela como psicóloga é maior. Eu, como advogada, depois que eu fui mãe, eu tive que tirar um pouco o pé, porque não ia, eram muitos pratos naquele momento para equilibrar. Ainda mais que eu fiquei grávida na pandemia. Tive o meu filho na pandemia, né? E então a advocacia ficou em segundo plano, mas eu não zerei isso da minha vida. Eu continuo, eu tenho poucos, mas eu tenho processos ainda. Eu uso mais a advocacia para mais administração de problemas de pessoa do que para judicialização mesmo, processos em si, entendeu? Entendi. Mas assim, vocês, antes a profissão de vocês, a formal, né, a psicóloga e a advogada, era a que vinha em primeiro e depois a vendedora, a empresária vinha em segundo, certo? Sim. Hoje isso mudou de lugar ou não? Continua sendo... No seu caso, você já falou que não. Mas e no seu caso, Thaís? Não, a Maê é a primeira prioridade. Não, com os meus pacientes não sei. Mas uma divisão de tempo, por exemplo. Isso, tem a flexibilidade, né? No meu antigo emprego e lá no antigo emprego dela não tinha essa flexibilidade. Aí tinha hora para sair e hora para entrar, né? E com a Maê eu não tenho hora para sair nem para entrar. Então a gente consegue resolver muita coisa na rua, no celular. Então a gente tem essa flexibilidade. Eu tenho a flexibilidade, não atendo 100% online, mas eu tenho essa flexibilidade de atender online e presencial, né? Então, e minha clínica fica perto da loja. Mas, importante, né? E como é que foi o passar a empresária na frente? Porque daí, então, você deixou de atender no hospital, pelo que eu entendi, porque hoje você atende de trabalhar no hospital. Não, o hospital foi meu primeiro emprego de carteira assinada na vida. Eu comecei a trabalhar lá em 2011, eu acho. E eu entrei como jovem aprendiz. Eu cresci, ele que pagava a minha faculdade, praticamente inteira. Aí, em paralelo com a faculdade, regional, eu comecei a vender roupa. Foi em 2014 que a gente começou a vender roupa. Aconteceram em momentos diferentes da nossa vida. Eu sou mais velha, né? Eu tenho 34 e a Tá tem 30. Então, eu tô uma faculdade na frente dela, né? Se for colocar assim, para ficar mais fácil. Então, quando a gente resolveu abrir a loja, eu já advogava, já há alguns anos. Eu trabalhava no escritório. A Tá estava terminando de se formar e ia começar a atender. Então, o atendimento dela ela conciliou os atendimentos já com a Maê vivendo, a Maê existente. Entendi. Eu saí do escritório para viver a Maê. Eu tinha um emprego fixo, eu tinha um salário fixo, eu tinha uma profissão consolidada e eu fiz uma transição de carreira mesmo. A Tá, não, ela teve ela escolheu a profissão dela, trabalhou isso com a Maê e hoje ela conseguiu conciliar as duas coisas, entendeu? Eu Inteiramente. me formei na pandemia também, em 2020. Então, ela estava grávida, era grupo de risco, a gente estava numa sobreloja, que era a loja menor, e reformando a loja nova. O que é onde é o ponto novo. Tudo junto ao mesmo tempo. Que beleza. Que loucura. Todos os pratos juntos. Mas, Laís, conta pra gente, como é que foi
essa transição, porque assim, a advocacia, eu vou falar, né, por mim também, é aquela coisa que é uma profissão intocada, imagina, você, no máximo as pessoas perguntam pra gente se a gente vai fazer concurso público, né, mas ninguém espera que deixe a advocacia ou que diminua o passo para empreender no comércio. Como é que foi isso para vocês? Foi julgada? Teve apoio? Como é que foi? Eu sempre fui uma pessoa que me importo pela opinião das pessoas de perto. Os de fora, eu não sou muito de me importar, não. Então, assim, houve muito julgamento. Vou até falar a frase, parafrasear. Você vai sair da advocacia para abrir uma lojinha? Vou sim, porque se esse é o meu sonho, se der errado, eu volto e faço de novo, não tem problema nenhum. Então, assim, o status que a advocacia, a medicina, a psicologia, a nutrição, essas profissões trazem, depois que você quer sair disso, não que eu quisesse sair, mas eu queria mudar o rumo da minha vida. Eu estava ficando sem saúde mental trabalhando, sabe? Onde eu estava trabalhando. Isso aí traz muito julgamento, é natural, na verdade, né? Das pessoas, principalmente os mais velhos, que têm um pouco a cabeça quadrada em relação a isso, né? Mas eu lidei bem com isso, de verdade. Eu já esperava. E todo mundo que me conhece sabe de fato que eu gosto de lidar com pessoas, seja na advocacia, seja com venda, seja, enfim. Então, assim, eu só estava procurando uma forma de eu conseguir continuar lidando com pessoas, mas de uma forma mais leve no meu dia a dia. Não era nem pelo fator financeiro, muito menos. Esse foi o menor dali, o mais longe do meu top lista, para eu poder mudar de carreira. Então, assim, eu conversei muito com meu esposo, eu já era casada na época, e ele me apoiou. A partir do momento que ele me apoiou nessa decisão, porque teríamos um gargalo financeiro, isso era óbvio, né? Ninguém começa a empreender já no patamar que nós estamos hoje, né? A loja tem 6 anos de vida física, mas juntas nós vendemos há 10 anos. Eu não comecei há 10 minutos, né? Então, assim, quando a gente foi fazer essa transição, eu ia sair de um salário fixo que eu ganhava para zero. Então, eu precisava pelo menos do apoio do meu esposo ali, né? Zeramos o que dava de conta, investimos o que não tinha na loja e ele me apoiou. E, assim, deu tão certo, porque eu queria que desse certo, eu falo que ela é meu segundo casamento melhor impossível, e que fluiu, entendeu? E, assim, a gente não tem preguiça de trabalhar, porque trabalhar dá trabalho, né? Trabalhar dá muito trabalho. Mas eu não tive problema com julgamentos. Houveram julgamentos, sim, mas para mim eu tirei de letra, assim. E, assim, 2 pessoas que ainda, para eles, eu sou advogada, são os meus pais, entendeu? Eles falam isso com orgulho, mas tá tudo bem, é um orgulho deles, porque eu sei que eles ralaram muito para pagar a faculdade, entendeu? Me ajudaram muito, então tá tudo bem, entendeu? Mas eles têm orgulho do que eu sou, do que eu construí até hoje. E eu acho que isso é interessante, porque a gente falou assim, né, a cabeça das pessoas mais antigas, né? Eu compartilho com você isso, porque eu saí de um concurso público, né? Então, ali eu fiz a faculdade de nutrição, fiz o concurso, passei, né? E aí fui trabalhar na prefeitura aqui da cidade. E aí, em um determinado momento, eu quis sair da prefeitura. Então, meus pais foram os primeiros que, assim, como assim, né? Vamos lá, um emprego pro resto da vida. Você vai deixar isso pra ser empreendedora, né? Pra atender em consultório. Então, isso foi um pouco complicado. Eu falo pro pessoal que até um ano atrás, mais ou menos, meus pais ainda perguntavam todas as vezes se eu precisava de dinheiro. Porque na cabeça deles, só quem tem carteira assinada, só quem tem salário fixo que tem dinheiro, né? Então, isso é muito complicado, porque a geração que eles foram criados é diferente da nossa, né? Hoje, o que a gente, eu pelo menos quero passar para os meus filhos, e eu sei que a Fê também, é essa coisa de trabalhar, de querer fazer o que é melhor, não importa o que seja. E eles não tinham isso, né? Então, isso pesa um pouco para eles, é um pouco difícil, né? Eu não sei como é que foi isso para Thaís, porque, né, você falou, eu estava saindo da faculdade ainda e já tinha loja. Então, acabou que... Qual é a sua profissão de fato? Né? Você se considera empresária ou você se considera psicóloga, né? Porque no meu caso, no caso dela, eu era concursada pública e virei nutricionista, porque até então não era. Então, é um pouco diferente isso, né? O que você sente, assim, quando você vai falar assim, qual é a sua profissão hoje? Qual é a sua primeira resposta? Com certeza, empresária. Porque não tem como também ser psicóloga e não ser empresária. Tenha uma administração. E eu trabalho numa clínica onde não tem nenhum outro psicólogo, é só eu. Então, lá é só dentista e eu cuido da minha agenda. A princípio, eu tinha uma amiga que iria para a sala comigo, montei do nosso gosto e tal.
Mas ela não quis por conta dessa insegurança do financeiro, né? Eu preciso atender no convênio, eu preciso dessa segurança e tá tudo bem. Eu fui com a cara e com a coragem, eu sabia que eu tinha o meu guardado. Então, eu tinha essa noção do empreender. Ela já não tinha muito. Então, foi por aí que eu comecei a entender mais sobre empreendedorismo, né? Acho que a pandemia também veio com isso, né? Mas quando eu saí do regional, me pegou. Não pegou eu, né? Pegou os meus pais, né? Falando de pessoas mais velhas, nesse sentido de ter essa segurança financeira. Como você vai pagar sua faculdade? Eu tinha acabado de comprar meu primeiro carro. Falei, não, vai dar tudo certo. E eu saí do regional pelo fato de que eu não estava conseguindo fazer o estágio. Estava conseguindo conciliar com as coisas da faculdade e as coisas da loja, né? Na época a gente era sacoleira, né? Era uma mala vermelha. Era uma mala vermelha. Guerreiríssima. E a gente não estava conseguindo mais conciliar o tempo, a disponibilidade para vender. E estava crescendo. No entanto, que em 2017 eu saí, logo depois da lá saiu. Em 2018 a gente abriu a loja. A gente ainda ficou com o ponto parado, acho que uns 3 meses. Isso é engraçado a gente contar. Quer que eu conte? Conta, claro. Natal de 2017, a gente atendia de mala. Então, a mala ficava 15 dias na minha casa, 15 dias na casa da Thaís. Ou, preciso da mala agora, tá usando? Era assim que a gente vendia. A gente ia pra São Paulo, abastecia uma mala vermelha com roupas e vendia ao longo do mês, assim. Não era uma pra cada uma? Não, era uma mala pras duas. E, era uma peça, não era não tinha essa variedade que vocês Não têm. tinha grade toda pra gente Não, escolher. De cor e tamanho, jamais. A gente trazia pensando na cliente. Meu marido até fala assim, eu não sei o que você tem, que você olha pra peça e você fala que tal cliente vai ficar, que é a cara dela. Eu falei, é feeling de venda, mas era mais ou menos assim que a gente comprava. E é por isso que vocês batizam o nome das peças com o nome de mulheres? Hoje sim, mas lá no passado isso não existiu. Mas muitas peças a gente batiza porque a gente fala, é a cara da Fernanda, é a cara da Aline. Pior que é verdade. Viu? E tem clientes que acham que a cara dela, essa blusa tinha que ter o meu nome. Elas falam assim. Rola ciúmes. Rola ciúmes. E, enfim, a gente tinha uma mala e de 15 em 15 dias a mala ficava na casa de uma. E aí, no Natal de 2017, eu morava já num apartamento, tinha acabado de casar, a Tá morava com os pais. Eu me vi no meu apartamento com 3 mulheres trocando de roupa na sala, meu marido trancado no quarto. Eu falei, não saia por nada. Tem mulher aqui trocando de roupa. E uma amiga minha da faculdade, que é minha cliente até hoje, embaixadora também, virou pra mim e falou assim, lá, tá pequeno, não dá mais. Deu um negócio em mim, eu mandei mensagem pra Thaís e falei assim, não dá mais, cara, a gente precisa de um lugar fixo, pelo menos pra atender essas mulheres com mais conforto, né? Não deixar o marido preso no quarto, seu pai preso no quarto também não pode sair. Passou o Natal, né? Janeiro e fevereiro o comércio normalmente é mais baixo mesmo. Aí em março surgiu uma oportunidade que eu nem lembro como. A minha mãe, né? A Andréia, ela fuça as coisas, a Andréia. Ótima. Aí ela apareceu uma sala comercial pra gente alugar. O preço do aluguel era ok, cabia, era pequeno na época, porque assim, a gente não poderia ter custo. O nosso único custo era encher aquela mala de roupa e vender. A gente não tinha custo nenhum custo fixo que uma loja traz. Aí eu falei assim, dá. Acho que era R$400 o aluguel, eu nem lembro. Era uma coisa pequena, entendeu? Era só pra trocar de roupa. A roupa. Daí a Thaís falou, tá bom. Eu falei, aluga e deixa lá. A hora que tiver dinheiro, a gente faz móvel. Aluga e deixa lá, né? Tá bom. E assim a gente fez. A gente alugou e deixou a chave guardada. Por uns 3 meses. Foi, porque você também foi... Ela tinha já planejado a viagem para a Europa e tal. E quando ela tava lá na Europa, eu já começava a mandar mensagem pra ela. Olha, eu vi isso. Dá pra comprar? Eu vi aquilo. Porque, a princípio, ia comprar arara e um espelho grandão. E vamos embora. Entendeu? E não ia ter cara de loja. A gente queria uma sala pra atender a cliente. Um sofazinho, ela trocar de roupa. Era hora isso. marcada. Com hora marcada. Porque eu ainda estava no escritório e ela estava no regional. Não, você tinha acabado de sair. Mas isso 2018? 17. Natal de 17, comecinho de 18. Já era 18. Aí eu fui fazer minha viagem. Já estava por aqui, por N motivos, lá no escritório e tal. E aí, quando eu voltei, o meu limite acabou. Deu, né? Deu, por motivos não vem ao caso, mas deu. E eu cheguei em casa no dia que eu voltei de férias. Liguei pro meu marido e falei, não dá mais esse lugar. Ele, sai daí. Eu falei, mas a gente tem conta pra pagar.
Acabamos de voltar de viagem. O de crédito vai gritar dele. A gente, não, gente, isso aqui. Eu falei assim, a sala tá lá, 4 meses nisso, a sala alugada. Eu falei, calma, eu não gosto de fazer as coisas assim, com o pé na porta, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de pensar, e eu sou uma pessoa que gosta de calcular os meus passos, sou organizado, Mas sabe? você se dá prazo. Me dou prazo e meta. Entendeu? E aí eu liguei pra Thaís e falei o seguinte, eu vou orçar os móveis e a gente vai pra São Paulo, compra mais um pouco de roupa, cabide, não sei o quê. Você topa? Topo. O bom da é isso, entendeu? Quando uma não tá bem, a outra topa a loucura e vice-versa, né? Ah lá, tá vendo? E aí ela falou assim, tá bom. Aí a gente, eu falei isso pra ela, sei lá, eu não lembro o dia. De julho, foi 10 de julho, 15 de julho. A gente inaugurou a loja 11 de agosto. 11 de agosto. E quando veio o start, tipo, tá pequeno, essa mala, né? A gente mudou tudo. Era um outro nome, era um negócio muito... Muito arcaico. Era um negócio muito arcaico, nome, não tinha... Tô curiosa essa Era parte. peruando com luxo. Peruando com luxo. Era um logo pink com onça. Tipo o óculos dela. Tipo óculos. Tipo meu óculos. Mas pensa numa onça que não é bonita igual meu óculos, entendeu? Que agora já evoluiu, né? Já evoluiu. Mas não era um negócio comercial, assim, não era bonito, sabe? A gente queria uma marca que fixasse. Aí, em 2018, em janeiro, a gente abriu o MEI. Aí foi o negócio, foi ficando profissional. E o Maé, a princípio, era uma outra cor. Era. E a gente começou com a outra cor, era um tom marsala. Eu ia perguntar se era vermelho pra fazer referência à malinha. Ele era do tom da TPM, assim, quase. Ele era marsala com branco, né? Ele começou assim, e aí a gente não era ainda as modelos, né? Se rolar o feed lá embaixo, ainda tem foto, a gente pegava dos fornecedores. A foto de catálogo. Foto de catálogo. E tirava foto no chão, uma época que a roupa no chão, assim, dobradinha, sabe? Foi assim. Punha vasinho do lado. Isso, fizemos tudo isso. Nossa, O meu apartamento virou cenário, porque tinha um chão laminado, assim, aí ficava bonitinho tirar uma foto, né, tá? Aí os móveis, a gente ficou muito na dúvida, porque a gente queria aproveitar o espaço, aí juntou outra louca, que é a minha amiga, que é arquiteta, ela começou a ajudar a gente com os móveis, a gente fez os móveis planejados. A princípio era para ter um provador, tinha 2. Não era tão espaçoso como é na loja atual, mas era um provador que dava... Confortável, né? Tinha lá o espacinho do café, em cima da geladeirinha assim, um balcão. Tinha um balcão no central também, né? A essência da loja sempre foi essa, né? A gente foi só melhorando a questão de espaço para dar conforto mesmo para os clientes, né? E era rosa, tudo rosa. Tudo rosa, cinza. Aí foi quando a gente começou a mudar a cor, que a gente... Esse Marcelo não combina com a gente. A gente mudou. Aí, quando a gente foi inaugurar a loja, uma sacola. Mas na sacola ainda não tinha um logo. Quando a gente começou a fazer a sacola com o logo, já foi outra vitória. Ver as nossas sacolas hoje desfilando por Taubaté e outras cidades é muito gratificante, porque a gente sonhou muito com aquela sacola. É mesmo. Não é uma simples sacola, é a nossa sacola. Parece bobo falar, né? Mas assim, pra gente investir um dinheiro, porque você faz de milheiro, no mínimo, né? Investir um dinheiro nas sacolas, assim, era uma coisa surreal. Eu comprava sacola, eu comprava roupa por dentro da sacola pra vender pra cliente. Então, assim, não tinha como nós fazermos isso lá atrás. Então, a gente comprava aquela sacola de craft, e era, sabe, sacola padrão. E aí, quando a gente conquistou a sacola um ano depois, mais ou menos... Foi muito legal, assim, sabe? E, assim, desde que a gente abriu a loja, a gente conquista as coisas e a gente celebra as nossas conquistas, sabe? Não é... Nada passa batido, né, tá? Porque é tudo muito sonhado e muito suado pra conquistar, sabe? E isso eu acho que é uma coisa legal da gente falar, até pra quem tá assistindo a gente, né? Porque as pequenas vitórias precisam ser celebradas, né? Às vezes o objetivo final é uma coisa que você ainda não atingiu. Tá, mas eu subi um degrau agora, né? Então, muitas vezes nós que somos mulheres, que temos a nossa casa, que nem você falou, o meu medo de sair do escritório era, e aí, as contas para pagar. Então, quantas outras mulheres será que estão vivendo essa mesma questão hoje, né? E aí, eu acho que nós 4 somos prova viva de que se tá no nosso coração, se é a nossa vontade, né? Dá certo. Dá certo, mas o celebrar os pequenos. Exato. Não é que nem 2017, 2018, hoje nós estamos em 2024, né? Quanto tempo se levou para que isso acontecesse? Não dá nem pra falar, corta pra 2024.
2024, porque muita coisa Muita aconteceu. coisa, Muita né? coisa acontecendo. E é que você falou, parece uma coisa boba, né? É só uma sacola, gente. Não é só não uma é só uma sacola, sacola. né? Não é só sacola, não é só etiqueta. A gente é muito organizada nesse quesito. A gente chega a ser até chata. E ainda bem que as duas são muito organizadas. Porque senão não ia dar certo, não. Porque a princípio, todo o estoque a gente sempre tinha anotado no caderno, depois foi pro computador, do computador já gerou código. Hoje tem um sistema, graças a Deus. Tem um sistema, mas antigamente era até o meu cunhado que fazia as nossas etiquetas e a gente colocava número, porque a gente tinha o número na nossa planilha, entendeu? E lá ficava. E sempre fazendo estoque para ver o que tem, o que não tinha, o que ficou despercebido. O caixa era sempre muito organizado, então essa questão da organização pra gente ver nossas vitórias era sempre muito bem feito, porque nós duas é muito organizada. Então ficava bem claro, né, Sim. de identificar. E ainda que seja de uma forma arcaica, assim, do jeito que a gente começou, né? Porque a gente começou pequenininho. Hoje, óbvio, se a gente fosse começar uma empresa hoje, começaria de outra forma. Mas a gente usou o que a gente tinha, as ferramentas que nós poderíamos usar, com o financeiro disponível que a gente tinha para fazer bem feito, que a gente poderia fazer ali, entendeu? E tudo que a gente foi fazendo, a gente coloca. Foi que você perguntou se a gente tinha metas. Sim, a gente sempre pôs metas. A gente tem metas de curto, médio e longo prazo para Maê. Hoje você perguntar, como vocês se veem daqui 5 anos? A gente tem planos para daqui 5 anos, sabe? Não é uma coisa que a gente vê fim, graças a Deus, tão pouco. E é uma coisa que a gente vê crescendo, né? Tá? Mas a gente pensa sempre que a Maê, ela não pode perder essa essência, que é aquele negócio de vocês chegarem lá se sentir em casa. Isso pra gente é o maior dos objetivos. A cliente chega lá, não é só sobre comprar uma roupa. Meus filhos se sentem em casa. Lá. Exatamente. Então, é isso, entendeu? Deitam no sofá, tá tudo certo. Pra loucura da mãe. Mas daí você compra em paz, entendeu? E ainda tem balinha. É isso, bolinhos, Tem bolistas, bolinho. café. O menino dela gostou do bolinho. Ele do gosta Nicolas. de bolinho. Ele gosta. Mas tá, vocês contaram, né, que foram celebrando que as conquistas vieram e tudo mais. Mas foi sempre tudo lindo, assim? Não teve a hora de falar assim, não, quero voltar pro escritório, por pior que ele tenha sido, quero voltar pro hospital. Não passaram por isso? De verdade, não. Não. Não que a gente não passou por momentos difíceis, não é isso. Mas eu nunca quis voltar pra onde eu estava. Não. Nunca teve uma vontade de ser um CLT de novo, Não. de ter a carteira assinada Não, de novo? de verdade, no meu coração, não. A liberdade que eu tenho como empresária, empreendedora, nada paga essa minha liberdade. Posso não ter dinheiro no bolso, mas eu tendo a minha liberdade, eu falo por mim. A minha personalidade não permite gaiolas, entendeu? Não que eu seja uma pessoa livre, não é isso que eu tô dizendo. Mas assim, eu já tive, quando eu fazia direito mesmo, na faculdade, eu já fiz estágio, eu gostei de todos os lugares que eu passei. Mas esse negócio de ter... Eu já entreguei o que eu preciso entregar. Eu tenho que ficar aqui até às 18, pra quê? Se 3 horas da tarde eu terminei meu serviço. Esse negócio me deixa um pouco... Sabe? Eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça esse negócio de bater pro cartão. Tem gente que funciona e tá tudo bem. É óbvio que tem maravilhas da CLT. Um plano de saúde, uma estabilidade financeira, que ela falsamente te dá, né? Porque hoje não tem estabilidade, se a gente for pensar. Exato. Mas eu não. Eu nunca tive um arrependimento a ponto de querer voltar pro escritório. Mas um arrependimento de falar assim, aonde foi que eu fui amarrar o meu burrico? Em São Paulo. Vou virar dona de casa. Vou só fazer almoço, cuidar da casa e deixar meu marido pagar as Onde eu contas. estava com a cabeça, Exato, né? entendeu? Eu acho que isso vem na cabeça de qualquer pessoa, até quem é CLT, eu acho que de falar, agora eu vou sair daqui e vou realmente ser empreendedor. Sim. De uma hora para outra. Mas é porque essa questão de equilibrar os pratinhos no empreendedorismo e da vida pessoal é isso, né? Tem dias que a gente quer realmente desistir. Ontem, em São Paulo, foi um dia que, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Exato. Cansativo fisicamente, mentalmente. Mas o pós, a gente sabe que isso daqui é só uma semana. A gente sabe que vai ficar uma semana no caos e que semana que vem vai estar tudo ok, vai estar tudo no seu devido lugar. Que neste momento é o caos. A gente sabe que a primeira semana do mês é um caos pra gente. É fazer provador perfeito, é colocar catálogo, é atender, é responder. Então, a gente sabe que mas vai passar. Então, desistir.
E voltar pro CLT, não. Não, né? E é interessante porque algumas pessoas falam assim, porque daí eu vou empreender para trabalhar menos, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa dizer, que não trabalha menos. Não trabalha Pelo contrário, né? Eu sempre falo assim, trabalho mais, mas eu trabalho naquilo que eu acredito, que eu gosto, que eu quero. Então é diferente, né? Vocês sentem esse peso também? Com certeza. Tem uma frase que diz que quando você trabalha o que você ama, não é trabalho, né? É isso, eu sinto que é leve, sabe? Óbvio que tem dias que você fala assim, ai meu Deus, tô cansado. Essa semana mesmo passou, eu tava gripada, enfim. Mas você vai porque é isso, você faz com amor, você é motivado. Quando você vai pra um lugar trabalhar e você só recebe, não que lá seja um mar de flores. E sociedade, gente, tem picuinha, tem às vezes dia que não tá uma boca a outra, acontece. Mas se você for ficar seguindo, se você for ficar achando que vai ser só um mar de rosa também, não vai. Mas tem dias que você fala assim, vou porque eu gosto do que eu faço. E no final do dia fica leve, entendeu? É assim. Não tem... Acho que não tem nenhum lugar que a gente vá trabalhar e seja 100%. Mesmo provando todo dia a comida, sendo lá provador de comida... Comida um dia não vai estar legal. A comida vai estar ruim. E no empreendedorismo, em qualquer, acho que profissão, é isso. Tem dia que vai estar super 100%, todo mundo na sintonia, e tem dia, a gente é mulher, a gente tem muitos hormônios. A gente tem muitos hormônios, então, e a gente lida com mulheres. Então, querendo ou não, às vezes a energia bate, às vezes a energia fica, tem dia que a gente não tá legal, tem dia que a gente não dormiu bem, e que tem que equilibrar o fato do exercício físico, ou não se alimentou bem, então... É equilibrar, né, o sentido. Mas a gente tenta. A gente consegue, a maioria das vezes. 80% dá certo. E como é que é trabalhar duas mulheres, né, que tem os hormônios, e assim, vocês se dão muito bem, mas vocês são muito diferentes. E daí? Vocês conversam, discutem relação, fica de mal, desliga o telefone a cada outra, como é que é isso? Nossa, se eu desligar o telefone, é capaz de ela atravessar o telefone. Tá vendo? Uma sabe limite da outra. Tá vendo? Tem sempre alguém que é mais bravinho, né? As mensagens da Laís ficam em... Como que fala no celular? Fixado no celular dela e da minha mãe. Porque se eu não responder nenhuma das duas, eu já sei que elas vão ligar, entendeu? Então, elas são a prioridade ali do meu celular. Então, não sei. Eu fiquei com medo agora, porque ela me mandou mensagem e tinha 1 minuto, aí eu não ouvi a mensagem, ela me ligou. Agora eu fiquei preocupada. Era uma emergência. Mas eu tô acostumada, porque na minha sociedade, na clínica, sou eu a brava. Aí agora eu não sei. Será que a briga vai ser grande? Mas eu acho que assim, né? Né? Falando de sociedade, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas deu certo a sociedade de vocês? Porque lá atrás, quando o namoro deles acabou, muita gente julgou também. Falou assim, nossa, você vai continuar a sociedade com ela? Tipo, não deu certo o namoro. Ué, não deu certo o namoro, eles que se lascam com a gente. Foi até o seu casamento, né? Ela é minha madrinha de casamento, tá? Ela é minha madrinha de casamento pós-término de namoro. Azar do irmão. Azar do meu irmão, entendeu? Só não foi entrar de casalzinho. A gente colocou cada um canto e tá tudo certo, entendeu? Então, assim, eu conheci ela namorando meu irmão, mas depois disso ela se tornou minha amiga, minha sócia, minha madrinha, minha comadre, apaixonada no meu filho. Então, como eu disse, é igual casamento. Tem dias que eu fico no meu canto, a gente sabe que tem que ser feito. Faz o serviço, não tá muito afim de conversa, tá tudo bem, entendeu? A Thay é mais quieta, eu penso falando, então eu não consigo esconder nada, na verdade, né, da Thaís, nada, porque eu penso falando, então alguma coisa não tá legal, isso aqui é uma pessoa velha resmungando nos cantos, assim, sabe? Ela já, do jeitinho dela, e a gente tem, o que dá certo, né, que foi um fluxo que nós conseguimos construir, é que a gente tem as tarefas muito bem divididas, o que cada uma faz, entendeu, na loja. Tem muita coisa que a gente faz junto, mas tem coisa que é só ela que toma conta e tem coisa que só eu tomo conta, entendeu? Óbvio que ambas têm acesso ao serviço das duas, mas cada um no seu quadrado, daí não sobrecarrega às vezes, claro que sobrecarrega, mas não fica pesado. Sabe? Pra ninguém. Eu acho que teve uma vez que eu escutei, logo depois do término, e a gente virou sócia, uma pessoa falando pra mim, mas como que isso vai dar certo? Você já terminou com o irmão dela, como que você e ela vai dar certo? Eu falei, são pessoas totalmente diferentes, eu também sou diferente. E como mulheres, né, como ser humano, a gente sempre tá em constante evolução.
né? Não é só porque eu sou psicóloga, mas eu também faço terapia. Né? As pessoas mudam. E a Laís, eu vi muitas fases dela, como ela também viu minha. A Laís, que era estudante de direito, para a Laís advogada, para a Laís casada, para a Laís mãe, são outras pessoas. Se elas se encontrarem, elas ficam assustadas umas com as outras. Porque as nossas versões, né, são isso. A gente tentar melhorar todos os dias um pouco. Como eu, a Laís é mais desinibida. Isso é claramente, né? Eu já sou mais quieta, eu já sou mais reservada. Não que eu sou tímida, mas eu me considero um pouco mais reservada. A Laís coloca mais a vida dela, eu já... isso ainda pra mim pega. Então, e eu vou mudando. E quando teve essa questão da pandemia, ficou muito nítido. Ela nunca colocou uma arma na minha cabeça e falou, você tem que fazer provador. E isso foi muito tranquilo. Eu fazia, a gente ia ter que lidar com fechar a loja. E era isso que eu não queria. Então, eu descobri a minha versão de fazer o provador do meu jeito, com o meu estilo. Hoje eu faço bem do que eu fazia lá atrás. E do meu jeito, com os meus acessórios, do jeito que eu falo. E eu tentava fazer igual ela. Eu falei, se ela vende, eu preciso fazer igual dela, né? E não era isso. E nunca houve esse atrito, né? Que as pessoas acham que tem, às vezes, da gente brigar por essa questão. Thaís, a Laís aparece mais porque ela é mais desinibida. Não. Ela aparece mais porque eu deixo. Eu adoro quando ela aparece, entendeu? Eu acho que assim, juntar fome com a vontade de comer. Eu não tenho. Não é que eu gosto de aparecer mais. Eu não tenho problema em aparecer, entendeu? Se precisar aparecer 10 vezes, eu vou aparecer até. Ela paga pra não aparecer. Ela prefere não aparecer. É do perfil dela. Mas quando precisa, ela faz e faz muito bem feito, entendeu? A pandemia, na verdade, deu uma impulsionada. Talvez ela já tivesse aparecido, mas teria sido mais devagar, né? E até mesmo quando a loja começou lá atrás, a gente não tirava, como a gente falou, eu tirava foto no chão, não sei o quê. Um dia eu postei eu vestida com a peça numa festa que eu tava indo e deu muito mais visualização pro negócio. Ela, tá vendo? Você tem que tirar foto com a roupa no corpo. Eu falei, meu Deus, tá, vamos lá. A gente a gente montou uma mala pra limpar a Europa com tudo que a gente ia lançar. E aí fui tirando foto, tirava foto no apartamento da minha casa e tal, e virei a modelo da loja. E aí eu fiquei grávida, né? E daí com 7 meses pra frente, o que entra em você? Um lençol amarrado. Vestidos largos, era isso. Só que eu fiquei grávida, meu filho nasceu no final de julho, ele nasceu em agosto. Então, eram roupas de inverno, nada muito soltão. Coisa mais estruturada. O que deu pra vestir, eu vesti. Eu falei, tá, vamos lá, tricôzinho vai ter que ser com você? Você consegue? Com tricô ainda. Dá. Ela foi do jeito dela e hoje o provador dela é marca registrada dela, entendeu? É muito... E a gente toma qualquer atitude... Eu sei como ela ia agir, é como que se fosse aquela frase, como Deus agiria. Tipo, o que a Laís agiria dessa forma? Porque às vezes quando a gente tá de descanso, eu não vou perturbar ela, como que eu vou fazer isso daqui? Tem coisas básicas que eu sigo minha intuição, mas tem coisas que realmente, olha, tá acontecendo isso daqui, o que eu respondo? O que eu faço? Eu não gosto que me esconda nada, entendeu? Não por... Minha personalidade é um pouco assim, mas por eu ter uma formação, né, em direito, às vezes ela esbarra em algumas coisas de lidar com o consumidor em si, sabe? E aí ela me fala, lá, o que você acha que eu devo responder? Alguns problemas mesmo, que tem problemas, né? Com clientes, né, Fernanda? Porque eu não dou problema. Só falando por eu ser advogada, né? Não, tô falando que você é um problema, né? Eu já tava falando, conta qual foi o problema com a Fernanda dela. O consumidor traz problema. E aí a gente tem que saber lidar com isso. E aí eu falo assim, tá, nem sempre o cliente tem razão, não. Exato. Você tira isso da cabeça. Vamos analisar. E tudo que eu faço, principalmente tudo que a gente faz de promoção, eu já amarro tudo lá pra não ter... Sabe aquele da... Eu não posso falar o nome, mas teve um que falou que quer pagar quanto? E deu ruim uns anos atrás. Então, não pode fazer um negócio assim a ponto de dar brecha pro cliente. Gente... Porque ele nunca tem razão. Saber agir com a razão e com a emoção. Então, eu acho que ambas, né? Com a razão dela e com o meu lado emocional, a gente sabe como agir. Então, para não agir totalmente só na emoção com o cliente ali, às vezes eu acabo mandando mensagem. Mas é raro, porque eu não gosto de estar lá no descanso dela, né? Então, eu não gosto. Depois passa, eu conto. Mas é uma pessoa que não tira descanso, viu, gente?
Não, né? Uhum. E vocês falaram uma coisa assim que eu achei interessante, é que o quanto evoluiu, né? Que saiu ali do caderno para o sistema. E como que vocês aprenderam isso? Vocês estudaram, fizeram curso? Como é que foi esse processo de evolução? Tanto de vocês quanto empresárias, quanto da loja, né? Porque a gente, quanto empresária, a gente sabe que às vezes a gente precisa aprender muito mais coisas do que a nossa profissão, que não tem nada a ver com o que a gente faz, às vezes, né? Como é que foi isso pra vocês? A gente começou fazendo curso no próprio Sebrae, né? Foi curso no Sebrae, depois a gente fez curso no Senac, a gente fez bastante curso no Senac. E feeling. A gente sempre fez bastante curso de reciclagem, algumas coisas, e novas coisas. Recentemente, nós fizemos um curso com uma consultora de imagem para entender as cartelas da coloração, pessoal. Porque muitos clientes chegam pra gente, minha cartela é Primavera Brilhante. Uma interrogação na minha testa. Eu preciso entender isso. Se é uma coisa que as minhas clientes estão trazendo, eu preciso entender do que elas estão falando. E a gente procurou uma consultora aqui de Taubaté e ela deu o curso pra gente não pra gente ser consultora, mas pra gente entender esse universo das cores, que é um universo muito extenso. Que parece, não é amarelo, verde, azul, assim, sabe? É bem interessante mesmo. Então, assim, sempre que podemos, nós fazemos cursos pra deixar até o nosso atendimento melhor em relação ao que a gente oferece para o cliente mesmo. O que tá bom pode ficar ainda melhor, Exatamente, né? sempre. Legal. E assim, se você tivesse que dar um recado hoje para Laís, que era a advogada lá, que você faria? Mas eu acho que é importante, né? Porque eu penso sempre em quem está nos assistindo. Sim. Que muitas vezes são como nós, ou então tem lá um pezinho, uma vontade. E é bom, né? Eu acho que o nosso intuito é fazer cada mulher se encontrar ali dentro do caminho dela. Sim. Então, as palavras são importantes. Sim. Bom, eu diria para ela seguir a sua intuição, que o seu propósito está próximo de ser atingido. Hoje eu sinto que eu estou no centro do propósito da minha vida em relação à minha profissão, assim, sabe? O propósito que Deus colocou na minha vida de servir mulheres nesse sentido não é só sobre vestir, é sobre devolver autoestima para muitas, entendeu? Mulheres que chegaram bem retraídas, com a estima bem baixa, com N problemas, sendo o corpo um deles, né, o atual corpo, e a gente conseguir trazer a autoestima para elas de novo no corpo atual, sem precisar de transformar, ou não que eu seja contra isso, mas a gente precisa se amar atualmente, né? Não importa, você pode ter tido um corpo no passado e ter outro no futuro, mas e o agora? Você não vai vivê-lo, né? Você não vai ser feliz com o que você tem. Então, o nosso propósito, meu como Laís, há 10 anos atrás, eu diria isso. Segue que o seu propósito tá dando certo. A gente acho que nunca a gente imaginou que toda essa proporção, porque a gente trabalha pra tal, né? Mas ver essas mudanças, principalmente que a nossa persona maior é mãe. Mãe passa por transformação. Eu ainda não sou mãe, mas passa por transformações. Eu acho que eu vivi a gestação da Laís ali bem perto com ela, né? Eu vivi da minha mãe, com a minha irmã menor, mais nova. E você vê a transformação. Você é uma mulher. Depois, quando você virar mãe, você é completamente outro. Seu gosto muda, o jeito de falar muda, a sua personalidade muda, o universo muda. Então, e é um mundo no qual a gente toca, a gente sabe que é sensível. Esses dias atrás, eu escutei uma frase de uma psicóloga que é psicóloga de mães, né? Que cuida do puerpério. Ela falando sobre como a gente tem que ser rede de apoio para outras mães, né? E eu acho que eu fui muito bem em rede de apoio da Laís, quanto da minha comadre também, porque é um mundo, é um universo totalmente paralelo. Parece que vocês estão vivendo em um patamar e a gente tá vivendo Por outro. mais que se prepare, é além do que a gente se preparou. Exatamente. E com a velocidade de informações, a velocidade das coisas hoje no mundo é totalmente diferente lá atrás. Eu tinha uma visão e hoje, vivendo ela, da minha comadre, é completamente outra. Então, é um mundo. E com as clientes é o outro mundo. Essa transformação que a gente faz seja uma coisa simples. Num bom atendimento, num carinho. De falar, experimenta. Ter esse cuidado, né? Não, eu acho que não vai servir mesmo. Ou,
experimenta aí, deixa. Não, vamos experimentar, vamos ver outra coisa. Deixar a cliente à vontade. Eu acho que esse é o nosso maior papel, assim. E eu diria pra Thaís lá atrás que os medos e todas as seguranças, eles vão fazer parte sempre, mas eles são pequenos diante de tudo que a gente já transformou. Muito bom. Meninas, eu quero agradecer muito a presença de vocês. O papo foi maravilhoso. A gente conversou tanto que a gente nem comeu, né? É que a gente gosta de falar, né? Quando o papo tá bom. Pois é, então a gente não vê nem o tempo passar. Então, quero agradecer imensamente a presença de vocês. Estejam já convidadas para os próximos episódios. A gente tem muito assunto ainda, né? Então, as duas profissões que dá para nós sentar aqui e tricotar, né? Muito. E aí, para encerrar, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores de hoje, que foi a Mr. Pretzels, foi também a Mai Coaching e a Panigosto, que fez essa mesa bonita para nós. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Pessoal de casa, muito obrigada. Esperamos vocês para os próximos episódios e espero que vocês estejam gostando. Se vocês tiverem sugestões, né, Aline, são bem-vindas e nos acompanhem aqui. O arroba, vamos deixar arroba? O arroba de vocês, sobre a loja. Sim, sigam a Mae, é @mae_clothing. Temos roupas maravilhosas, do 36 ao 52. Nós sabemos muito. Nós sabemos bem disso. Sigam também as nossas redes sociais, @Fernanda Toledo _advogada. E @nutricionista.aline Alves. Obrigada, gente.